Uma esperança no tratamento do Alzheimer é que foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um medicamento que pode retardar, em muitos casos, a doença de Alzheimer, se tratada no estágio inicial. Com o nome comercial de Kinsula, o donanemab, da farmacêutica Eli Lilly, foi aprovado nos Estados Unidos em julho do ano passado e retardou em 35% nos pacientes com a doença menos avançada. O produto é injetável e administrado uma vez por mês. O donanemab foi avaliado em um estudo principal envolvendo 1.736 pacientes com doença de Alzheimer em estágio inicial. Eles apresentavam comprometimento cognitivo e demência leves e o acúmulo da proteína beta-amiloide, cujas placas interferem no funcionamento no cérebro. Foram analisadas também alterações na cognição e na função cerebral de cada um. Os pacientes tratados com o medicamento apresentaram progressão clínica menor e estatisticamente significativa na doença de Alzheimer em comparação àqueles tratados com placebo. A doença é progressiva, ainda não tem cura, mas o medicamento conseguiu retardar seu avanço. Existe ainda a contraindicação para pacientes que estejam tomando anticoagulantes, incluindo varfarina, ou que tenham sido diagnosticados com angiopatia amiloide cerebral. Como acontece com qualquer medicamento, a Anvisa irá monitorar rigorosamente a segurança e a eficácia do donanemab. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Levantamento mostra como o gasto com apostas online impacta a vida dos jogadores. A pesquisa é de uma consultoria global de gestão, a Bain & Company, e reúne dados de cerca de 5.700 entrevistas realizadas em março deste ano em vários países, como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru. Por aqui, 26% dos participantes disseram que economizam mais dinheiro para poder apostar e 16% afirmam ter contraído dívidas ou pedido dinheiro emprestado para conseguir fazer apostas. Em outros países da América Latina, os números são parecidos. 26% dos apostadores admitem ter empregado menos recurso financeiro em bens e serviços não essenciais e 26% admitem que estão poupando para poder apostar. No Peru, cerca de 70% dos entrevistados participaram ou participam de apostas online. Na Argentina, esse índice é de 40%. Aqui no Brasil, dados do Banco Central mostram que de janeiro a março deste ano, os apostadores aplicaram até 30 bilhões de reais por mês nas bets. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Em meio à repercussão de informações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, surgiram várias dúvidas dos beneficiários sobre como descobrir se há descontos indevidos nos valores recebidos. O aposentado ou pensionista pode fazer a verificação, inclusive pedir o ressarcimento. Nesta quinta-feira, o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius Marques de Carvalho, anunciou que o governo federal suspenderá, a partir dos contra-cheques de maio, todos os descontos mensais realizados por associações e sindicatos diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto. Além da suspensão, o INSS deverá apresentar um plano para devolver os valores cobrados indevidamente. Segundo o especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas, Washington Barbosa, inicialmente basta acessar o Meu INSS por meio do site ou aplicativo com o uso de login e senha. Em seguida é só clicar em extrato de pagamento. No contra-cheque vai ter lá o valor do benefício e, se for o caso, outros débitos. Se você não fez, não autorizou esse débito, é sinal que você está incluído na fraude. Agora, o que fazer? Você identificou. A primeira coisa que você tem de fazer é chegar no próprio aplicativo e fazer o bloqueio, a suspensão desses débitos.
Já quanto à recuperação do dinheiro desviado, é necessário entrar em contato direto pelo 0800, disponível ao lado do nome da entidade e do seu contra-cheque, ou aguardar o plano de devolução dos valores a ser elaborado pelo INSS. Barbosa também reforça a importância de procurar um advogado para ter apoio jurídico ao longo do processo de ressarcimento. Para que ele entre no Poder Judiciário, ajuize uma ação pedindo a devolução desses valores. Certamente ele vai pedir a devolução de todos os valores, vai pedir o que a gente chama de repetição em débito, que é o quê? Uma multa, né? É o valor em dobro. E também deve pedir dano moral por toda essa situação. Diante desse contexto, a Advocacia Geral da União instituiu um grupo especial com o objetivo de buscar a reparação de danos causados por ações fraudulentas contra o INSS. O intuito da equipe é, entre outros pontos, adotar medidas que ajudem a obter a reparação dos danos patrimoniais causados pelas entidades investigadas pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, ao longo da operação Sem Desconto. A estimativa é de que o prejuízo causado pelos descontos indevidos das mensalidades associativas nos benefícios chegue a 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024. Reportagem Marquesan Araújo, com narração de Lívia Brás. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. O Brasil precisa investir mais em obras que evitem enchentes, como redes para escoar a água da chuva. O ideal seria dobrar os recursos aplicados por ano. Com mais planejamento e investimento, seria possível evitar tragédias, prejuízos e salvar vidas. A conclusão é do Instituto Trata Brasil, que defende que os investimentos em drenagem urbana sejam dobrados, passando dos atuais 10 bilhões de reais para pelo menos 22 bilhões por ano, para cumprir a meta de universalização do saneamento até 2033, conforme determina o Marco Legal do Saneamento. De acordo com o Instituto, o cenário atual é preocupante. Mais de 30% dos municípios brasileiros não têm sistema de drenagem e, em muitos locais, o esgoto e a água da chuva são escoados juntos. Além disso, menos de 6% das cidades têm planos diretores específicos para drenagem. O Trata Brasil afirma que a falta de investimentos expõe milhares de pessoas a riscos como enchentes e prejuízos causados por chuvas intensas, que já geraram milhares de mortes e bilhões em perdas econômicas nas últimas décadas. Só para se ter uma ideia, entre 1991 e 2023, foram registrados quase 26 mil eventos de desastres relacionados às chuvas no país. Eles causaram mais de 3 mil mortes e prejuízos acima de 151 bilhões de reais. E nessa conta nem entra o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul em 2024, uma das maiores dos últimos anos, que vitimou 183 pessoas e deixou 27 desaparecidas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Moradores do lado oeste de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ainda esperam as obras de proteção contra enchentes, um ano após a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. 138 mil pessoas foram afetadas na região. Entre elas, a Fátima Zanqueta, que vive no bairro de mesmo nome. Fátima, ela saiu de casa com os cachorros quando a água já estava na altura da cintura. Fátima conta que levou quase um ano para vencer o trauma e conseguir viajar com amigos. Eu tenho insônia, eu tenho pesadelo e os meus cachorros, quando o tempo preteia, eles ficam desesperados. Eu tenho que botar eles dentro do lavabo. Até os animais nossos estão traumatizados. É assim, é uma coisa que a gente não sabe quanto tempo a gente... E qualquer chuva, sabe?
A gente já tem tudo planejado na cabeça, o que eu vou botar em cima do quê, o que eu vou salvar. No mesmo bairro, a servidora pública aposentada Cláudia Burtê e uma vizinha montaram um grupo para mobilizar moradores para pressionar pelas obras de prevenção contra enchentes. A região é cercada por diques. Foram 2 pontos importantes por onde a água entrou. Na BR-448, uma obra na rodovia danificou o dique que rompeu. Em outro ponto, nas margens da BR-116, uma parte do dique foi retirada. Essas falhas determinaram a velocidade com que a água subiu e chegou às pessoas sem tempo de reação. Cláudia Burtê diz que os moradores vão fazer uma manifestação no dia 3 de maio para pedir que o governo do estado libere verbas. Porque sem as verbas não vai ter reconstrução. Nós continuamos com os diques, né, fraturados, e não vai ter reconstrução. Então ele tem que liberar o dinheiro. O dique da Cassol, o muro da Cassol, né, o dique da Rio Branco, o dique da Matias e as casas de bombas, o hidrojateamento, porque os bueiros estão todos entupidos. Os diques da cidade apresentam problemas de conservação, como mato e cortes indevidos no talude, que é a parede da estrutura. O perito e especialista em segurança de diques, Fábio Fanfa, explica que o dique tem papel principal na proteção contra enchentes dos rios Gravataí e Jacuí. O dique é uma ferramenta fundamental num massivo de argila com terra recoberta que funciona, mas se você mexer nele, ele perde a sua resistência. As obras que precisam ser feitas é a recomposição dos diques no seu projeto original, tanto na altura do dique quanto na largura e na inclinação dos taludes deles. O prefeito de Canoas, Ayrton Souza, explica que a cidade tem 4 frentes de obras em diques, com recomposição e ajuste da estrutura que já existe e construção onde não tem. No total, tudo custaria cerca de 500 milhões de reais. Por enquanto, a prefeitura tem tocado com recursos próprios, mas tem um limite de cerca de 70 milhões. O governo federal criou um fundo e depositou 6 bilhões e meio de reais para obras contra enchentes no Rio Grande do Sul, mas o dinheiro está parado. O prefeito Ayrton Souza pede a ação do governo estadual para liberar os recursos aos municípios. Esses 6 bilhões e meio. Então, o que se faz necessário? Se faz necessário que o governo não fique com o dinheiro parado, travado e faça a destinação devida, correta, para nós darmos continuidade a essas obras. Nós somos a única cidade que está com tudo em dia, tudo pronto, as obras em andamento. Agora, tudo tem um limite também, né? Nós orçamento próprio não temos. Em resposta ao governo do Rio Grande do Sul, que pediu a liberação do dinheiro, a Casa Civil do governo federal afirmou que cabe ao Estado manifestar interesse à Caixa Econômica Federal em aderir ao instrumento de repasse de recursos do fundo. A Casa Civil acrescentou que o pagamento vai ser feito direto aos fornecedores após ser comprovada a execução das obras, serviços e fornecimentos. Nós procuramos o governo gaúcho e aguardamos uma posição. Da Rádio Nacional em Porto Alegre, Gabriel Brum. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até as 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Nova ferramenta que mostra o quanto o governo gastou em cada localidade do país, seja por município, estado ou união, foi lançada esta semana. O Gasto Brasil usa dados do Tesouro Nacional e permite que a sociedade monitore o total desembolsado pelo poder público em despesas como pessoal, gastos previdenciários e investimentos. O lançamento da ferramenta, que pode ser acessada pela internet ou visualizada em um painel de LED no centro de São Paulo junto com um impostômetro, foi acompanhado por representantes de associações comerciais de todo o país. Marco Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos, uma das mais antigas do Brasil, considera que a iniciativa é essencial para esclarecer à população como são calculados os gastos públicos. É fundamental, a sociedade está acompanhando os investimentos que são feitos pelo governo, para a gente ter certeza de que a arrecadação está sendo investida da forma adequada, que a gente não está tendo desperdício, que os projetos importantes estão sendo, de fato, levados adiante, né? Então, se não tiver essa participação colaborativa entre a sociedade organizada, através das associações, com o governo,
infelizmente, a gente não tem política de Estado, né? A ferramenta Gasto Brasil foi desenvolvida em parceria entre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, e a Associação Comercial de São Paulo, com o objetivo de dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos e incentivar a conscientização da sociedade sobre o impacto desses valores no cotidiano dos brasileiros. Por meio do cruzamento de dados oficiais, empresários e a população em geral podem acessar o total de gastos por localidade. Segundo o presidente da CACB, Alfredo Cotait, a inovação contribui para que a população compreenda melhor a situação econômica do país e tenha conhecimento para cobrar ações das autoridades. Porque tem um desequilíbrio, mas se nós gastássemos o que você arrecada, não teria inflação e a taxa de juros seria 2%, 3%. Tanto o impostômetro, que foi um processo educativo, como o gastômetro vai ser mais um processo educativo para mostrar para a sociedade que ela precisa participar e se manifestar. Porque nós estamos deixando uma conta muito cara para o futuro. Para ter acesso aos dados de tudo que é gasto no seu estado ou município, acesse www.gastobrasil.com.br. Reportagem Lívia Brás. Descontos não autorizados por associações têm sido problema para muitos beneficiários do INSS. Segundo investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, desde 2019 já foram descontados mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS e parte desse valor foi retirada de forma irregular. Se você identificou algum desconto que não reconhece no seu benefício, dá para resolver pelo site ou aplicativo Meu INSS. Ambos oferecem a opção Excluir mensalidade associativa. Basta fazer o login, clicar no campo Serviços e em seguida em Mais Acessados. Clicando na opção Novo Pedido, vai aparecer um campo de busca e o beneficiário deve digitar Excluir mensalidade, clicar no nome do serviço ou do benefício que não é autorizado e seguir as orientações que aparecem para cancelar o desconto em folha. Se o dinheiro já foi descontado indevidamente, dá para pedir o ressarcimento ligando para a entidade responsável pelo débito. A orientação é que o beneficiário também registre reclamação sobre o ocorrido na ouvidoria do INSS pelo telefone 135, no site fala.br ou pelo portal do consumidor. A queixa na ouvidoria é um passo essencial para a abertura de processo administrativo. O segurado também deve protocolar um pedido de ressarcimento pelo Meu INSS ou ir a uma agência do órgão. É fundamental reunir todos os documentos que comprovem a fraude, como extratos bancários, documentos pessoais e, se possível, ainda registrar um boletim de ocorrência. Dá para acompanhar o pedido de ressarcimento pela plataforma digital do INSS ou pelo telefone 135. Da Rádio 2, Milena Abreu. 407 médicos que se formaram fora do Brasil começam a atuar ainda nesta semana em 180 municípios pelo programa Mais Médicos, segundo informações do Ministério da Saúde. Os profissionais serão enviados a 22 estados e 15 distritos sanitários especiais indígenas. Antes de irem para os municípios, os médicos vão passar por um treinamento para atuar em situações de urgência e emergência, além de serem capacitados para tratar doenças comuns nas regiões onde vão realizar os atendimentos, como a malária. De acordo com o Ministério da Saúde, os médicos serão monitorados para garantir que a população tenha um atendimento de qualidade. 4.200 municípios já contam com aproximadamente 24.900 profissionais do programa atuando nas regiões. O Mais Médicos foi criado para melhorar o atendimento em regiões de vulnerabilidade social, levando profissionais para essas áreas. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.